Olá a todos e todas. Vamos dar início ao nosso quarto módulo do curso de Manutenção Hemodinâmica do Potencial Doador de Órgãos. Sejam bem-vindos. Nesse módulo, nós vamos falar sobre recomendações órgão-específicas. O que é que nós queremos falar com recomendações órgão-específicas? Vamos falar dos cuidados que precisamos ter com cada um dos órgãos passíveis de doação quando nós temos um potencial doador e teremos, provavelmente, a captação desses órgãos. Então, vamos falar de como manter a perfusão adequada nesses órgãos e que cuidado precisamos ter e dos quais não podemos abrir mão. Iniciando pela manutenção renal. Quando falamos em manutenção renal, falamos em função renal adequada, que é caracterizada pelo clearance de creatinina normal, acima de 80 ml por minuto, que também inclui um débito urinário de 1 a 3 ml por quilo, desde que se atinja a meta hemodinâmica, que deve ser perseguida sempre, de uma pressão arterial média acima de 65, e uma PVC, que é um parâmetro que nós podemos e devemos utilizar, entre 6 e 10 centímetros de água no doador cadáver, considerando que o rim também pode ser realizado transplante intervivo. No doador cadáver, esses parâmetros podem ser atingidos por meio de infusão de fluidos intravenosos, como nós já falamos, preferencialmente os cristalóides, ponderando que a expansão volêmica adequada nos potenciais doadores que são fluido-responsivos está associada a menor inflamação sistêmica. É importante falar em fluido-responsividade quando se fala em manutenção do potencial doador, porque a infusão de cristalóides é uma arma, uma ferramenta extremamente útil, que vai ser muito utilizada por todos vocês à medida em que for necessário atingir as metas hemodinâmicas. Mas nós precisamos atentar, porque o paciente que não é mais fluido responsivo não deve mais receber esses cristalóides sob o risco de causar danos a outros órgãos, como, por exemplo, o pulmão, de que nós vamos falar um pouco adiante. Então, a avaliação sequenciada dos parâmetros hemodinâmicos, baseando-se em fluido-responsividade, é o segmento ideal. Muitos estudos que analisaram os efeitos da reposição restritiva de fluidos, ou seja, menos fluidos, no intuito de aumentar a captação de pulmões, que eu falei agora há pouco, mostrou que a manutenção dos parâmetros hemodinâmicos nos limites mínimos de normalidade para evitar sobrecarga volêmica aumentou a captação de pulmão e não afetou a captação de rim para transplante. Além disso, a qualidade do enxerto, quando foi comparada à conduta mais liberal, na reposição volêmica, foi mantida. Dessa forma, o que é necessário deixar muito claro? Que nós vamos fazer, sim, reposições vigorosas de cristalóide nesses pacientes, mas que é extremamente importante que nós mantenhamos a atenção na capacidade do corpo de receber esses cristalóides para que nós não ultrapassemos a possibilidade de o pulmão lidar com aquela quantidade de líquidos quando pulmões, sobretudo quando pulmões forem pulmões que podem ser captados naquele paciente. Em definitivo, quais são as recomendações da manutenção renal? Manter a estabilidade hemodinâmica no doador, sempre uma PAM maior do que 65 e o débito urinário maior do que 1 ml por quilo-hora, podendo chegar a 3 ml por quilo-hora, através da reposição volêmica, ou, quando necessário, considerar o uso de drogas vasopressoras, sejam elas a catecolamina ou, sempre que necessário, catecolamina, utilizar também vasopressina, para manter o objetivo da pressão arterial média em pelo menos 65 milímetros de mercúrio. Uma pergunta: a alteração dos níveis de creatinina ou clearance de creatinina contraindica o transplante renal? Gente, é muito comum o paciente, sobretudo depois de um trauma, ter alteração da função renal por diversos motivos. Ou por sangramento e hipovolemia, ou por lesão muscular, causando a lesão renal secundária em virtude da rabdomiólise. E nós observamos um aumento da creatinina basal. Então, esse paciente chega com a creatinina de 0,7, 0,8, daqui a pouco essa creatinina está em 3. E nós utilizamos, na verdade, o índice da creatinina basal.
Essa creatinina basal tem um valor máximo como critério adequado para doação de rim entre 1,5 a 2. Valores acima de 1,5 a 2 são caracterizados rins com critério expandido. Ele pode ser doado, mas nós estamos utilizando rins limítrofes. O clearance de creatinina menor do que 50 ml por minuto é um critério de exclusão, mas vejam o que é considerado. Pode ser considerado para o transplante duplo renal. Nós vamos substituir um rim do receptor, o rim que não funciona mais, por 2 rins do doador. Inclusive, isso pode ser utilizado em situações de emergência, tanto quanto em outros órgãos, como um transplante temporário. Tira o paciente da emergência e coloca o paciente numa situação de tolerabilidade para aguardar um órgão ideal. Então, quando nós falamos em creatinina em aumento, se eu corrijo essa creatinina, se eu faço uma hidratação que melhora a perfusão desse rim, que melhora o dano causado por uma mioglobina que fez uma rabdomiólise, e essa creatinina volta para o seu basal, esse rim pode sim ser considerado um rim compatível com doação. Então, a presença de insuficiência renal aguda não configura contraindicação absoluta. Então, não devemos contraindicar a viabilidade de rim para transplante baseando-se apenas na alteração da creatinina ou do clearance. Existem os pontos de corte, acima deles, vamos fazer doação com critério expandido, mas isoladamente, nenhum desses itens deve ser considerado para excluir um potencial doador de rins. A manutenção renal também leva em conta a avaliação da função renal. Eu preciso fazer a dosagem de creatinina basal e repeti-la a cada 24 horas em todos os potenciais doadores e sempre estar atento ao volume de diurese, de que a gente já falou, e a variação da creatinina em conjunto com o estado clínico em todos os potenciais doadores. Mais uma vez dizendo, não se deve levar em consideração um único item de maneira isolada. Nós fazemos isso em conjunto. Clearance, nível de creatinina basal, nível de creatinina atual, nível de creatinina que vai caindo e volume urinário que esse paciente alcança. Vamos falar de manutenção dos pulmões. A manutenção do pulmão é extremamente delicada e precisa de uma visão muito voltada para o funcionamento desse órgão, que é extremamente delicado e sensível a toda alteração que acontece no paciente potencial doador. Cerca de 30 a 45% dos potenciais doadores em morte encefálica desenvolvem lesão pulmonar aguda e podem cursar com critérios da síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, nós chegamos a índices de quase metade de pacientes com lesão pulmonar aguda. Nem todos esses vão chegar a desenvolver a síndrome do desconforto respiratório agudo, mas vão ter alguma repercussão sob o ponto de vista de funcionamento pulmonar. A morte encefálica leva a grandes alterações endócrinas e uma reação inflamatória enorme. E essa reação inflamatória, por si só, já pode afetar o tecido pulmonar. E embora a lesão pulmonar também esteja associada à gravidade da lesão cerebral primária, eu posso também adicionar um efeito iatrogênico na ventilação mecânica durante esse período. Dessa forma, é fundamental estabelecer uma estratégia de ventilação que não acrescente dano ao tecido pulmonar. Existe uma relação muito grande desse dano pulmonar com todo aquele ciclo de que eu falei em outros módulos, da ativação simpática e da ativação parasimpática. No momento em que eu tenho uma ativação simpática, eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo em todo o corpo, e isso gera uma vasoconstricção pulmonar reflexa. Mas existe uma carga aumentada em virtude do aumento temporário do débito cardíaco. E também existe um episódio de aumento da permeabilidade capilar pulmonar, e aí há extravasamento de líquido para o parênquima pulmonar. Depois disso, cai repentinamente o débito cardíaco, diminui a capacitância dos vasos. Isso também inclui os vasos pulmonares. E, é claro, nessa relação do eixo coração-pulmão, se isso não está funcionando bem, os pulmões também podem sofrer. O que é que nós podemos fazer para proteger o pulmão?
o mínimo que nós devemos fazer é realizar uma ventilação adequada e não uma ventilação que faça mais lesão ao pulmão, que é o que nós chamamos de lesão intrínseca relacionada à ventilação, que tem uma sigla chamada VILI, V-I-L-I. Então, esse tipo de lesão nós não podemos acrescentar ao pulmão, esse tipo de dano nós não podemos acrescentar ao pulmão. Precisamos ser suaves na ventilação desse pulmão. Então, aquela hiperatividade adrenética desenvolvida antes do quadro de morte encefálica promove sobrecarga do ventrículo esquerdo e venoconstricção pulmonar, ruptura de capilar, edema intersticial e hemorragia alveolar, gerando desequilíbrio, ventilação, perfusão e hipoxemia já lá no começo do processo. Vários fatores podem interferir na evolução respiratória. O edema pulmonar hidrostático, secundário a essa tempestade simpática, pelo aumento da sobrecarga do ventrículo esquerdo. O processo inflamatório da doença de base, como falei logo no começo, o próprio traumatismo crânioencefálico, as hemorragias subaracnoides têm um importantíssimo efeito sobre o funcionamento dos pulmões. A morte encefálica em si, que gera as alterações da permeabilidade capilar, gerando um edema pulmonar não cardiogênico, além do edema pulmonar cardiogênico. As lesões de reperfusão depois da isquemia, quando eu restabeleço a pressão arterial, eu posso gerar lesão por hiperprodução de radical de oxigênio. A ventilação mecânica, que pode gerar barotrauma, volutrauma, e uma superatenção para a toxicidade pelo oxigênio, quando eu tenho um AP de O2, que é muito comum, deixar o paciente com FIS de O2 muito elevadas, e esse oxigênio em excesso fazer lesão oxidativa. Então, precisamos deixar uma FI de O2 adequada para uma P de O2 adequada. E a lesão pulmonar secundária já depois do evento primário cerebral, que é a lesão pulmonar por trauma, né, causando contusão pulmonar, pneumonites ou pneumonias mesmo por aspiração, por broncoaspiração, lesão secundária à transfusão sanguínea, que é a trale, pneumonias de diversas etiologias, uma vez que o paciente está internado, está no serviço de saúde, está suscetível a pneumonia associada à ventilação mecânica, o surgimento de atelectasias, no caso de traumatismos de ossos longos, a própria embolia gordurosa. Então, são diversos os fatores que podem piorar a evolução respiratória nesse paciente e comprometer tanto a própria integridade do pulmão como o órgão potencialmente a ser doado, quanto o órgão que mantém a oxigenação no potencial doador. Como é que nós devemos acompanhar o potencial doador, não só se ele vai doar pulmão, mas de uma maneira geral? Oximetria de pulso contínua, mais uma vez, gasometria arterial a cada 6 horas, repetindo-se em 30 minutos a 1 hora depois que são realizadas alterações na ventilação mecânica. Radiografia de tórax a cada 24 horas, mantendo parâmetros ideais de saturação maior ou igual a 95%, ponderando as particularidades de cada doador. Se ele já é um doador, por exemplo, com DPOC ou com asma, ele vai tolerar uma saturação menor do que isso. Um AP de O2 maior do que 80, mas não maior do que 100. Não é necessário PDO2 maior do que 100 em nenhum potencial doador, para não gerar lesão oxidativa. Um índice de oxigenação, que é o cálculo da PDO2 sobre a FiDO2 maior do que 300, que garante que a troca gasosa está sendo adequada de acordo com a FiDO2 que está sendo dada. E um AP de CO2 entre 35 e 45, que é a AP de CO2 fisiológica. Essa ventilação deve ser uma ventilação, como eu falei, protetora, uma ventilação gentil, utilizando um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, sendo preconizado cada dia estar mais perto dos 6 do que dos 8. Uma PIP entre 8 e 10 centímetros de água. Titular essa PIP pela saturação em pulmões que têm síndrome de desconforto respiratório agudo. Os pacientes que evoluem com síndrome de desconforto respiratório agudo vão ter sua ventilação voltada para esse tipo de doença,
porque é uma necessidade a manutenção da oxigenação, então a ventilação deles não vai conseguir ser tão gentil, mas aí entra a priorização de manter a oxigenação. Nesses potenciais doadores, nós temos recomendado cada vez mais realizar o teste de apneia, preferencialmente em modo CPAP, que é quando nós não desconectamos o paciente do ventilador, utilizamos o modo CPAP do próprio ventilador, zerando o backup de apneia e evitando que entre em ciclos durante o teste de apneia, ou utilizando o próprio aparelho de CPAP, né, mantendo uma pressão contínua de 10 centímetros de água quando for realizar esse teste de apneia. Então, o que eu quero deixar aqui reforçado é que cada vez menos nós temos desconectado esse paciente do ventilador para poder fazer o teste de apneia e temos nos apropriado cada vez mais do modo de fazer o teste de apneia em CPAP e procurar utilizar o sistema de aspiração fechado para evitar as desconexões e, em virtude das desconexões, nós termos perda de pressão pulmonar, diminuição da PIP pulmonar, surgimento de atelectasias e aumento das áreas de shunt, diminuindo a oxigenação. Mesmo que esses valores não sejam alcançados rigorosamente, conforme está sendo colocado aqui, a doação de pulmão não deve ser descartada e ela vai ser avaliada através de exames específicos que são feitos para observar a capacidade de doação desse pulmão. Esses exames vão incluir broncoscopias, vão incluir as gasometrias seriadas e a gente não vai descartar esse pulmão exclusivamente pelos parâmetros ventilatórios. Vamos falar sobre manutenção do coração. A manutenção do coração exige que alguns valores sejam atingidos para proporcionar a possibilidade do transplante cardíaco. Uma fração de ejeção de ventrículo esquerdo maior do que 55, visualizada no ecocardiograma. A ausência de alterações estruturais e de contratilidade, naturalmente, de qualquer uma das paredes. Um índice cardíaco maior do que 2,5 litros por minuto por metro quadrado de superfície corporal. E uma pressão de oclusão de artéria pulmonar menor do que 15 milímetros de mercúrio. Isso tudo vai ser avaliado pela equipe transplantadora de coração, que deve acompanhar os eletrocardiogramas, que deve acompanhar os ecocardiogramas, que deve acompanhar o que foi feito de transfusão sanguínea, o que foi feito de coloide, como ficou a curva de pressão arterial média, o que foi feito de catecolamina para esse paciente e, mais uma vez, mesmo que os valores acima não sejam alcançados, a doação de coração não deve ser descartada. Todos os pacientes potenciais doadores de coração vão precisar fazer o ecocardiograma para avaliar as condições morfológicas e funcionais do coração. E, numa instância maior, sempre que possível, nós devemos considerar o uso de catéter de artéria pulmonar, que é o Swan-Ganz, nos potenciais doadores de coração, objetivando corrigir eventuais desvios dos parâmetros almejados. Nós sabemos que quando temos a instalação de um Swan-Ganz e uma equipe preparada para lidar com os dados que são fornecidos pelo Swan-Ganz, eu consigo fazer um manejo muito mais fino do controle hemodinâmico desse paciente. Então, sempre que possível, fazer essa instalação. Com relação à manutenção hepática, o que é que nós temos? É preciso fazer a dosagem sérica do sódio, do potássio e da glicemia a cada 6 horas, quando se define que esse paciente é um potencial doador de fígado. Transaminases bilirrubinas e coagulograma devem ser dosados pelo menos a cada 24 horas. Esse sódio que nós estamos dosando precisa estar preferencialmente menor do que 160 mEq por litro, porque isso já foi demonstrado que tem impacto no enxerto. Entretanto, nós não podemos descartar esse fígado com relação a esse sódio sérico e nem devemos contraindicar, aí a gente precisa de uma atenção especial, essa doação de fígado nos potenciais doadores com sorologias positivas para vírus B e C, exceto se eu tiver uma hepatite B em atividade, com a sorologia mostrando o HBsAg positivo. Mas diante da nossa demanda de fígado, se eu tiver pacientes com sorologias idênticas, o doador e o receptor
com sorologias idênticas, eu posso fazer a doação desse fígado. Antes havia contraindicação absoluta com sorologias positivas. Hoje essa contraindicação é relativa e vai depender do cruzamento de sorologias entre doador e receptor, exceto se eu tiver o HBsAg positivo, evidenciando uma hepatite em atividade. Finalizamos o estudo 4, depois de falarmos sobre recomendações organoespecíficas, e finalizando o estudo 4, nós terminamos o nosso estudo a respeito da manutenção do potencial doador de órgãos. Espero que vocês todos tenham aproveitado bastante, realizem as atividades, tirem as dúvidas e sejam multiplicadores do que nós conversamos aqui. Agradeço pela atenção de todos vocês, pelo empenho de todos vocês no curso, e nós nos vemos em breve.